sair também dessa casta, ela vai precisar de toda essa assessoria que a gente está falando aqui. Quando eu formei, no meu primeiro ano de residência, eu abri meu consultório. Hoje isso não vai acontecer. Em todos esses, eu nem discuto conhecimento, tá? Conhecimento é base para qualquer coisa. Doutor Felipe, quando ele vai dar plantão lá no SUS, ele é uma pessoa atendendo. E quando ele vai dar plantão, né, no privado de rede, né? Ele é outra pessoa. Turnover alto, o resultado péssimo. A casta 3, ela é a casta 1 e 2 melhorada. Que deu. Fala galera, estamos de volta aqui no DocSoul, o maior evento da medicina do Brasil. Já gravamos com o Drauzio Varela pela manhã e agora estamos com a doutora Rúbia Martins, que é uma médica também referência no nosso país, ganhou o prêmio da OMS em segurança e qualidade na saúde, não é isso, Rúbia? Exatamente. As pessoas falam assim, mas você faz o quê? Eu falo assim, gente, coisa mais fácil, eu falo assim, olha, eu ganhei um prêmio, entendeu? Agora o resto a gente mete pau em tudo. É na saúde, é no sistema, e aí a gente tenta resgatar essa autonomia médica, a gente tenta resgatar tudo isso que o médico precisa construir para a carreira dele, né? Boa. Então eu estou aqui ao lado do Thiago, co-host aqui do Roundcast, que vocês já conhecem bem, né? E agora aqui, bom, novamente sem o Falco aqui, né? Sim. Mas com Felipe Uchoa. Muito prazer, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ainda mais com essa mulher maravilhosa que é a doutora Rúbia. E essa dupla fantástica aí que sempre estiveram junto comigo, né, cara? Desde quando eu comecei a trabalhar, inclusive. Então, agradeço muito pelo convite. Boa. E aí, só para explicar para você, se você ainda não assistiu o episódio do Drauzio, só para te explicar esse modelo aqui. O Falcão, nosso host, hoje, gentilmente cedeu a cadeira dele para que a gente pudesse convidar os nossos mentores do Educadoc para participar dessa conversa também, já especializada na parte de saúde, no nosso pilar saúde, né? E aí, do Educadoc, onde o Felipe, nosso convidado, é mentor, é uma plataforma de mentoria médica 24/7. E como é que ela funciona? É uma plataforma, um aplicativo, você vai baixar, você sendo médico, você se cadastra, e aí você está lá no plantão, no início ali da tua formação da tua vida, pegou um paciente, um caso mais difícil que você precisa discutir, precisa de um auxílio de um especialista às vezes, você aciona, abre um chamado e instantaneamente ali, rapidamente aí, em torno de 3 minutos no máximo, um médico especialista experiente vai te ajudar a conduzir o caso em tempo real. Então, uma ferramenta muito valiosa, principalmente para quem está começando aí nos plantões. Não é isso, Felipe? Cara, é isso mesmo. Eu queria até acrescentar que não é só questão clínica que a gente ajuda, sabe? Eu acho que isso até envolve muito o que a doutora Rúbia às vezes fala no canal dela. Às vezes a gente, inclusive, auxilia os colegas que não sabem como lidar com certas burocracias do sistema. Eles são jogados ali numa unidade e aí não sabem como discutir caso com o emergencista, não sabem como discutir caso com o médico do SAMU, não sabem como regular, não sabem como descrever o caso. Em São Paulo é o CROSS, né? Sim. Cada lugar tem o seu centro de regulação de vagas. E lá a gente faz isso. Inclusive a gente até auxilia, fala como descrever em prontuário, como lidar com a equipe multidisciplinar. É muito comum, a gente até já ajudou a como preencher declaração de óbito. Sim. Então, a gente está para tudo, desde a parte do manejo clínico até o manejo burocrático, assim. E esse tema é tudo a ver, né, Thiago, com o que a gente vai falar hoje aí, né? Isso, exato. E sem algoritmos, tá? São 62 mentores, então abram lá, testem mesmo, porque várias vezes isso ocorre, né? Ah, pô, mas você é real? Sim, sim. É IA. A gente é real. Nossa, mas 3 da manhã? Sim, 3 da manhã. Inclusive, vou fazer um desafio aqui. Você que é médico e já usa o Educadoc, muito provavelmente o Dr. Felipe já te atendeu, porque ele é um dos caras que mais atende lá, né? Não, sim. Se você é médico e já foi atendido pelo Dr. Felipe Uchoa, comenta aqui embaixo, eu já fui. E aí, vocês estão vendo aqui que ele existe de verdade, ele não é uma IA. Não sou. E o melhor de tudo, quanto custa isso aí para de graça. usar? 0,800, não é isso, Thiago? 0,800. Usem sem moderação. Boa. Então, feita aqui a nossa abertura, hoje a gente
tem um tema muito legal, Rúbia, que você fala e que o pessoal sempre fica curioso sobre isso. E eu acho que tem tudo a ver com o contexto hoje aqui do evento, que é sobre as 5 castas médicas, né? Então, se você ainda não ouviu a Rúbia falar, só trazendo aqui, tá, Rúbia? Aí se eu falar alguma coisa errada, você, por favor, me corrija, né? O que são essas 5 castas médicas? Ela fala, primeiro, casta 1, é o médico endividado. 2, profissional que se movimenta entre vínculos temporários. 3, o especialista funcional. 4ª, é o médico com autonomia verdadeira. E agora, parece que vai entrar uma 5ª casta, que seria o técnico médico, aquele bacharel que não passou na prova de proficiência. É isso mesmo, Rúbia? Como é que você vê essa questão aí? O que acontece? É uma fotografia do sistema de saúde atual quando a gente olha através da lente do médico. É o médico olhando o sistema de saúde atual. Então, logo no primeiro momento em que o médico ele é colocado dentro desse sistema, ele formou, ele recebe ali o seu diploma, né, e a habilitação para poder exercer. Então, ele é jogado nesse sistema. A primeira absorção é pelo Sistema Único de Saúde, né? Ainda é quem mais emprega o profissional de saúde. A gente está com 60%, talvez, aí dos profissionais de saúde empregados no Sistema Único de Saúde, no SUS, né? E o formato em que ele foi se construindo ou destruindo, enfim, no formato em que ele está hoje, então a gente está falando de uma fotografia, ele está extremamente politizado, ele está extremamente fragilizado e as pessoas que estão ali estão sem autonomia. E como a gente tem atualmente mais ou menos uns 40% de médicos que entram na faculdade através aí, utilizando, né, um FIES, utilizando algum formato aí para poder fazer esse financiamento, né, pagar a faculdade, essas pessoas, elas saem com a necessidade de estar em qualquer lugar. Né? Não tem a opção, não tem a escolha. Então, essa primeira casta, ela segura esse profissional endividado, ela segura o profissional que está iniciando a carreira dele ali. Antes era muito simples. Quando eu formei, no meu primeiro ano de residência, eu abri meu consultório. Hoje isso não vai acontecer, salvo, obviamente, né, pessoas que às vezes têm algum parente que é médico, então, né, que tem um back aí financeiro para poder sustentar, mas não vai mais acontecer. Nem de longe será a regra, né, Rúbia? É isso, né? Não vai. E aí que a gente começa a conversar para a gente chegar até a última casta, que seria a 4. A gente tem que ver se essa quinta a gente vai jogar para a primeira, né? Perfeito. Mas para a gente chegar na 4, que é a autonomia real, né? Que é quando você escolhe o que você vai pactuar com aquele paciente, você escolhe o plano terapêutico, não existe mais tanta intervenção, não existe um plano de saúde, não existe nada ali no meio. É aquele paciente particular total no qual você tem autonomia para decidir junto com ele qual que é o plano terapêutico. Então, esse nível de autonomia, a gente está falando que ela vai para 4, né, que seria a nossa última. Então, quando a gente passa para uma segunda casta, que a gente coloca mais ou menos quem está vinculado a um plano de saúde, quem está vinculado a um verticalizado, né, um plano verticalizado, por que ele é diferente do SUS? No SUS, a gestão está movida por satisfação do paciente. Então, ali, se o paciente está insatisfeito, você está fora. Não tem mais discussão. Quando a gente fala da segunda casta, ele está movido por eficiência, efetividade. Não necessariamente com qualidade, mas uma determinada entrega, números. Né? E aí, hoje, o SUS começa também a trazer números, mas que vão de encontro à satisfação que é buscada no serviço público, em prol de necessidades políticas. No serviço privado, isso aí já é mais em relação ao cliente, né? Captação, manutenção, fidelização de clientes. Então, a gente tem duas realidades, onde a segunda te possibilita ainda se diferenciar um pouquinho, te possibilita você pegar clientes que estão ali e começar a pensar em fazer um consultório, e começar a colocar alguns pacientes e aí você começar a direcionar a sua carreira. A terceira casta já é uma casta que a maioria das pessoas que estão lá hoje são as pessoas
que já tem mais de 20 anos de formado, 15, 20 anos de formado, que é aquela pessoa que formou na medicina antiga, conseguiu, né, aos trancos e barrancos, porque a medicina possibilitava, conseguiu chegar na casta 3, só que ela fica o tempo inteiro tentando aprender e fazer mais curso e não se posiciona numa rede social porque não consegue enxergar o paciente também como um cliente. Então, ela não consegue sair dali, ela fica o tempo inteiro tentando melhorar, fazer curso e tudo mais. A estagnação ali é científica. Para ela sair também dessa casta, ela vai precisar de toda essa assessoria que a gente está falando aqui. Ela precisa da assessoria, de se entender enquanto autoridade, se posicionar com um nicho e tudo mais. Então, ela precisa dessa transição para poder chegar na quarta. Em todos esses, eu nem discuto conhecimento, tá? Conhecimento é base para qualquer coisa. Então, eu estou colocando que o da 3 está na estagnação técnica, mas o primeiro, ele tem que ser muito fera. O da segunda também é muito fera. E a gente hoje tem grandes dificuldades, não só de formação, como também de abertura para residências, que aí, obviamente, entraram as pós, que tem, né, o seu espaço, mas as pessoas precisam enxergar que quem tem o espaço da pós, a autoridade não se mantém na quarta, porque para manter a autoridade na quarta vai precisar de mais do que o marketing, ele precisa enxergar de forma diferenciada, precisa de uma assessoria mais diferenciada, e aí vem essa quinta casta, que depois eu vou talvez jogar minha primeira, que é essa pessoa aí que não vai passar na prova. E se a gente for considerar o que o governo tem feito em relação ao Revalida e como o percentual de como está caindo, né, o número de pessoas que estão passando nele, se for para regular, se efetivamente for para regular, e como está na mão do CFM, é possível sim que muitas pessoas estejam ali endividadas e sem a menor condição de passar na prova. E porque vai estudar, vai ter muita gente que vai conseguir ali estudando, fazendo cursos e tudo mais, mas vai ter muita gente, igual aconteceu no direito, que não vai conseguir, vai se formar aí um novo mercado, né, um novo grupo de pessoas que vão fornecer a saúde de forma diferenciada. Você acha que essa prova ela é importante? É o caminho? Não tinha outro jeito, a gente vai apagando incêndio, né? É. Então a gente abre e apaga incêndio, abre e apaga incêndio. No nosso país, eu vou falar do nosso país porque a gente está conversando sobre o Brasil, né? Sim. Outros países também fazem isso. Mas o nosso país, em vez da gente fazer o projeto, a programação, enxergar e segurar um pouco, né, os grandes interesses, porque interesses em todos os locais vai ter e a gente tem que conviver com isso, com a política, com os interesses e tudo mais. Mas quando abre demais, era óbvio que ia acontecer esse desequilíbrio. Sim. E esse desequilíbrio não foi interessante para a profissão médica, não foi interessante para a sociedade, em termos de assistência. Foi interessante para as escolas, né? Foi interessante. Só que a gente vai precisar ver como que modifica isso aí. Foi interessante aí para um outro mercado que está surgindo de medicina. Hoje é um dos mercados mais aquecidos. Não fala assim, você quer pensar em ganhar dinheiro, vai vender, sei lá, jaleco médico de tal coisa, carimbo. Porque o mercado, não só de medicina, mas de saúde de uma forma geral. O número de pessoas que estão formando é enorme. Então, a gente... é necessário, infelizmente necessário, porque eu respeito muito a medicina, eu respeito muito a saúde e respeito muito quem precisa dessa assistência. A ética, para mim, é uma coisa fundamental, ela é muito importante pro perfil que eu tento desdobrar. E quando você abre, né, bora lá, quem quiser pode fazer, tá sobrando vaga, você perde aquele primeiro bloqueio que era quem quer vai ter que se esforçar. Sim. Então, quando você perdeu esse primeiro limite, o que vai entrar aqui, e aí a prova era necessária. Eu acho assim, bom, isso aqui é tema para pelo menos umas 3 horas aqui, a gente discutindo, talvez umas 2 horas somente na casta número 2, mas enfim. Sim. Mas eu vou começando aqui de trás para frente, Roberto, porque assim, a minha opinião é que
essas novas escolas médicas, esses novos médicos que eles vêm sendo formados, é em tese por uma dor de você não ter o médico nas regiões mais remotas e que haveria necessidade de você ter. E, obviamente, não é somente abrindo mais vaga médica que isso vai resolver, como não resolveu, né? E o que eu acho que hoje, né, a saúde ela está passando é que eles estão percebendo hoje, financeiramente falando, que muitos médicos não é sinônimo, né, nem de longe de qualidade, muito menos de que isso vai resolver o problema da falta de médicos. E está criando uma saúde que ela está pior do ponto de vista assistencial, técnico, e isso é igual a mais gastos, o aumento de gastos. Né? Então, eu acho que esse é o ponto aqui, que a prova ela vem como algo necessário, ainda que não seja 100% resolutivo, mas é algo necessário para este momento. Isso para mim é indiscutível. Fica muito claro que se você precisava de profissionais em determinadas regiões do país, você tinha que possibilitar que essas pessoas ficassem lá, e que elas tivessem condição não só de exercer a saúde lá, mas de morar lá, de levar os filhos, de ter família, de ter condições. Então, de forma alguma, criar esse monte iria resolver do jeito que não resolveu. Que não resolveu. Não resolveu. Como nós abordamos, e até o próprio Drauzio disse aqui, né? Sim. Por que um juiz hoje ele vai para uma cidade de 5, 10 mil habitantes? Porque ele tem esse incentivo do governo para ele ser um funcionário público remunerado adequadamente, né? E aí aqui não é falando que o juiz não deveria ser remunerado desse jeito, e sim que o médico deveria ser remunerado de maneira semelhante. E não é só remuneração, né? É a progressão de carreira, Sim, é você... plano, né? Porque o juiz que vai lá para comprar, sei lá, para Conchinchina da Serra, para Paulo de Faria, que é uma cidade do interior de São Paulo, tem 8 mil habitantes. Esse cara não vai ficar lá para sempre, né? Ele sai, fica um tempo, sai, um outro juiz entra, tem uma rotatividade, esse cara sai dali, vai para uma comarca maior. Então, inclusive, né, polêmico colocando aqui, quando foi lançado o Voz Médicos, eu estava na faculdade e por um tempo eu até defendia, mas o CFM, olha que eu não sou de morro de amores por esse CFM, sempre falava, olha, presta atenção, porque isso vai dar um problema. As pessoas não vão só porque você está pagando 10 mil reais lá. E não adianta você ficar abrindo faculdade de medicina, porque no fim das contas, as faculdades de medicina vão ficar abrindo nos grandes centros. E mesmo assim, se abrir em centros menores, os médicos vão tender a ir para os grandes centros sempre. Foi o que aconteceu. Porque você não tem incentivo, não tem estrutura, você não paga 10 mil reais para o cara ficar lá por mês. Só que aí você chega numa UBS que não tem nem esparadrapo para você trabalhar, né? Você não tem uma mínima estrutura. O médico não fixa, não tem como fixar, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu acho que, realmente, no fim das contas, você não fixou o médico, não formou com qualidade e chegou no ponto que aconteceu que e a gente já sabia o que ia acontecer. Ia ter que ter a prova. Ah, mas a prova vai penalizar o aluno. Eu acho que essa é a grande crítica que eu tenho. A prova como está hoje penaliza o aluno, não penaliza as faculdades que não formam, entendeu? Mas até aí também, acho que, como diria, Inês está morta já. Eu acho que vai penalizar, talvez, aí, alunos, não sei, dos 3 últimos anos, né? Porque quem estiver ali no meio, talvez vai procurar outras faculdades, talvez já vai enxergar que não tem como continuar ali, que ele vai chegar no final e não vai dar conta de passar. Então, eu acho que tem outras questões que vão acontecer. O mercado se ajusta. A própria faculdade é capaz de até virar e falar assim, vamos se focar a formar as pessoas para passar na prova. Não tem gente. Bom, mas enfim. E aí, tem uma questão que acaba sendo muito óbvia em qualquer nível de gestão. Turnover alto, o resultado é péssimo. Perfeito. Não tem outra. Então, se eu pego um determinado protocolo no bom sentido, aquele que a gente sabe qual é o desfecho, que a gente pega lá. Eu pego um determinado protocolo, ele tá lindo, maravilhoso, treino todo mundo, tem um desfecho X para o paciente numa determinada linha de cuidado.
eu mudo 30% das pessoas, o meu resultado não... E hoje o que acontece, tanto no SUS quanto na medicina básica ali? Tá rodando. Entra não vai ter tipo assim, ó, não quero mais. Tá rodando. Não tem... Se você me perguntar hoje, como que você escolheria uma instituição para você internar? Me fala um pouco. Não precisa me falar nada. Não precisa me falar resultado de protocolo, de linha de cuidado, nada. Me fala qual é o turnover dessa instituição. Eu vou te falar se eu interno lá ou não. Coisa que antigamente a gente já não precisava nem pensar nisso. Você falou um negócio que me lembrou dos meus primeiros trabalhos, assim, de turnover. E eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi numa unidade básica de saúde, uma cidade muito rica da região onde eu moro, né? Rica pra caramba, assim. As unidades básicas lá eram muito bem equipadas, a atenção básica lá era muito bem equipada, mas o turnover de médico lá era altíssimo. Altíssimo. Era pagava muito bem o médico, mas o que acontecia? Era recém-formado que ia, ficava 6 meses, 1 ano e vazava. E aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu fiquei 6 meses, apareceu alguma coisa melhor, mais palatável, mais do meu perfil, eu saí. E é uma coisa que eu lembro que era assim, eu tinha pacientes ali, crônicos, que não vingavam. E assim, tinha um que eu me lembro até hoje, que era um senhorzinho diabético, que, cara, ele tomava muita insulina, e o controle dele era impossível. Você fala, como esse cara faz 400 de décimo todo dia? E aí você pegava a pasta dele. A cada 10 páginas, 20 páginas, mudava o médico, mudava o segmento, mudava as condutas, não tinha plano. Né? A única pessoa que era plena ali era a coordenadora, que era médica, que depois até acabou saindo também. Mas é isso, o resultado não tem. Quando a gente fala do turnover, a gente está falando do turnover médico, a gente está falando do turnover de enfermagem, do técnico. Sim. Da pessoa que está mexendo no CME, da pessoa que está mexendo com as infecções, da pessoa que está mexendo com a manutenção, da pessoa que está mexendo com os gases. Então, quando a gente está falando do turnover, a gente está falando de uma coisa gigante. Sim. Que, a gente precisa medir efetividade, mede turnover. Mede turnover e mede quanto que você está treinando essas pessoas, porque a gente vai ter que formar pessoas dentro das instituições, né? Então, assim, eu acho que essa fotografia das castas, ela inicia para o médico se enxergar e identificar quais são os potenciais e o que ele vai precisar utilizar para poder sair de uma casta para outra e como ele tem que fazer. Mas existem outras discussões aí que não dependem, obviamente, do médico, são outras fotografias de gestão, fotografias de linhas de cuidado e tudo mais, que eu acho que é super necessário também estar discutindo, né? Mas eu acho que é isso, né? Sim, eu acho que tem um ponto aqui, Sam, até desculpa, porque, né, quando você veio vindo e falando das castas e dos médicos, eu vim mais ou menos na minha mente aqui, elencando a persona, o arquétipo, né, e já vendo os problemas, né, que ao longo desses 15, quase 20 anos aí lidando com os médicos, a gente observa. Né? E eu acho que tem na casta número 3, que já é aquele médico que já tem alguns anos de formado, aquele médico que ele já está minimamente estabelecido, ele já passou a zona de arrebentação ali, né? Então ele, que é... Eu vejo hoje raramente os médicos desse nível, né, nível entre aspas aqui, né, desta casta, com uma humildade intelectual necessária para ver o que eles realmente não sabem, o que eles precisam saber, e isso tudo vem de antes, né, vem da formação deles, de como que eles foram formados, aquilo que para eles era certo e o que era necessário. Que no mundo de hoje já não funciona, a grande maioria, não é que não funciona, tecnicamente funciona, mas é insuficiente. Esse cara, ele não vai conseguir aposentar, não vai conseguir parar de trabalhar assim. Eu falo parar de trabalhar pelo interesse da pessoa. Não acho que ninguém tenha que parar de trabalhar por nada disso, né? Pelo interesse, realmente, não quero mais, quero fazer outras coisas. Esse cara não vai conseguir fazer isso. Ele vai estar... Eu ia falar, vai estar tomando porrada, não posso falar tomando porrada. Né? Então, ele vai estar apanhando do sistema o tempo inteiro. Tomando porrada, é isso. Tomando porrada. Se você não pode, eu posso, então. E aí, alguns já estão assim, eu preciso me relacionar com o mercado. Eles entendem que eles precisam se relacionar com o mercado, mas eles não conseguem se colocar
numa rede social, não conseguem vender, porque quando eu tô saindo da casta 3, que eu tô vendendo meu serviço, a casta 3, ela é a casta 1 e 2 melhorada. Que deu certo. Mas ela tá vendendo no mesmo formato, Sim. por quantidade, né, com burnout. Ela só tá um pouco mais especializada. E ela deu certo por quê? Porque ela começou antes da medicina mudar. Exatamente. Só por isso. Né? Porque E se os ela- que evoluem para 4 são aqueles que vêm, que prestam atenção, porque o médico da 4 é o que entendeu que o paciente, ele não é só o paciente, ele é o cliente dele. Sim. E se ele é o cliente, eu preciso entender o que o meu cliente precisa. É colocar o cliente no centro. Eu acho que os médicos da casta 3, e muitos também da casta 1 e da casta 2, eles não é aquela questão de você se formar num círculo vicioso de ciência, medicina, médico e hospital e como é que é? Grandes estudos, e são muito importantes para a nossa prática. Pra mim isso é básico. Mas é básico, Não é dá pra fundamental, discutir mais. mas a partir do momento que você está se relacionando, você não vive isso num vácuo, né? Só que, olha só, na cabeça dessas pessoas, e eu não tô falando que é culpa deles. Não, A gente é- tem uma faculdade. Exato, formando as e pessoas fala que é assim, isso, tem uma sua vida é uma medicina. geração E tudo mais, então, e a gente ainda tá falando que, tipo assim, pô, precisa ter qualidade. Na cabeça deles, qualidade é ciência. Exato, Né? exato. E a qualidade Esse é o ponto, na não é verdade. somente a ciência. Né? Para você ter qualidade, você tem que ter 1 milhão de outras coisas além Porque da ciência. a ciência técnica bem feita, ela é a base. O que antes era diferencial, hoje é a base. Sim. Só que acho que a questão é assim, a ciência para essa galera é a ciência médica, ponto, né? Então não é a ciência, cara, vai falar de economia? Não, de economia eu não entendo, eu sou médico. De gestão eu não entendo, eu sou médico. Então, assim, é aquele tipo de perfil de médico que se encontra na casta 1, casta 2, casta 3, que não lê nem o contrato pelo qual ele está sendo Isso é verdade. entrando. Tem muito isso mesmo. Aí você vai falar, mas você leu o contrato? Porque ele começa a reclamar. Isso é um absurdo, mas você leu o contrato? Mas deixa eu te falar uma outra coisa, que acho que pra mim ainda é pior. As pessoas me perguntam lá nas caixinhas o que é ser uma pessoa jurídica. Eu não tô nem falando do contrato, não. Aham. Tô falando da pessoa se entender enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa, enquanto despersonalização daquela entrega. Então, assim, a gente tem, obviamente, um sistema que não enxerga, até porque não quer enxergar várias coisas que é de interesse aí do sistema e do mercado, mas a pessoa também não enxerga. Aí ela fala, mas olha só, eu engravidei e me mandaram embora. Eu falei, não mandaram você embora, mandaram sua empresa embora. A pessoa não consegue entender isso, né? Ela não consegue perceber o que é um vínculo pessoa física, um vínculo trabalhista, um vínculo, né, que for, de uma pessoa jurídica. Então, ler o contrato para ela é uma coisa muito Sim. mais longe, porque, assim, isso é a base da base. E aí que, todas as vezes que eu vim pensando aqui, né, nisso aqui que vocês fizeram aqui, que é o Doc Soul, isso aqui não é o futuro, isso aqui é o presente, né? E as pessoas não conseguiram entender que isso aqui é o presente. E que vai ser necessário fazer um desse aqui para casta 1, para casta 2, para 3. A 4 talvez não precise, porque ela já passou por isso aí tudo, e ela já sabe as assessorias que ela precisa, ela vai estar utilizando os assessores, ela já vai estar utilizando esses mentores, assessores. Sim. Assessores que eu falo, né, é assessoria jurídica, é assessoria contábil, é assessoria, né, de técnica, é assessoria de marketing. Então, ela já entende isso, ela já tem aquele grupo e também entende os locais que são de confiança no qual ela pode entrar e já utilizar aqueles Sim. assessores, porque você ficar procurando pulverizado, você vai bater cabeça, né, vai cair na mão de um monte de gente. E talvez um para casta 5, que eu vou ter que mudar esse número. Não pode ser assim. Vai ter que ir para baixo. Vai ter que ir para baixo. Mas eu acho que na 4 eles vão ter uma certa dificuldade e acho que talvez aí tá essa linha, né, de aprendizado para eles, que é como é que eu vou conjugar vários produtos e serviços da maneira que o meu cliente no final ele é beneficiado. Então, mas o que eu vejo de retrato hoje, né? É que o cara que chegou na 4, ele passou aqui. Na 1, quando ele estava na 1, Sim. quando ele estava na 2 e quando ele estava na 3. Ele já Ele já tem tá essa dentro, visão, né? Ele já tem tá essa... dentro do ecossistema, né? Alguns Perfeito. que estão hoje podem até vir
Mas para mim, a casta 4, daqui mais um ano, daqui mais 2 anos, é quem passou por aqui na 1, na 2 e na 3, e que conseguiu fazer essa transição. Porque E que vai virar exemplo, né? E que vira referência. essa transição que antigamente, é o que eu falei para vocês, na minha residência eu abri meu consultório, né? Ela não é mais fluida, não é mais, mas ela também tem um enorme buraco entre uma e outra. Exato. Mas é gigante. Talvez entre a primeira e a segunda, dependendo do local onde você está, dependendo do seu network, talvez nem tanto. Porém, as habilidades são diferentes, né? A habilidade da casta 1 é aquela habilidade do dizer não dizendo sim. É uma habilidade bem diferenciada, né? Com um cunho político, com um cunho mais de gestão por satisfação. A habilidade da segunda, ela vem num formato de maior eficiência e a comunicação com aquele cliente já é mais fácil em termos de possibilidades, porque ele tem um contrato assinado junto à ANS, junto ao hall, né, junto à empresa, então ele sabe que quando o profissional fala, olha, seu contrato não dá direito aqui, óbvio que alguns vão judicializar, mas já Essa é a regra, né? Mas já existe, né, um certo limite que na hora que a pessoa está pagando ali, boa parte entende. Então a pessoa, Dr. Felipe, quando ele vai dar plantão lá no SUS, ele é uma pessoa atendendo, e quando ele vai dar plantão no privado de rede, né? Suplementar. Ele é outra pessoa. Ele sendo a mesma pessoa, não estou falando de conhecimento, estou falando de habilidade, de soft skills. Sim. Ele sendo a mesma pessoa, ele não se mantém em um desses. Mas, Rubem, uma dúvida aqui. Hoje, dá para o médico que está na casta 1 ir direto para a casta 4? Dificilmente. Ele tem que ter um back de família, ter uma história familiar de médico, já ter uma clínica, já ter um hospital, já ter alguma coisa, ou então ter um back financeiro. Olha, eu tenho alguém que vai me custear até eu conseguir meu time para poder ir para lá. E aí eu vou adquirindo dentro de um ecossistema essas habilidades, então eu vou adquirir o conhecimento, mas alguém vai estar me pagando as contas e tudo mais. Pagando inclusive a conta do meu consultório, que não vai estar equilibrada, vai estar negativa, óbvio, porque eu estou iniciando. Vai pagar, se tiver dívida, né? Normalmente quem tem esse back não faz fiéis, não faz isso aí. Então, provavelmente a dívida normalmente não tem. Não tem. Mas para ele passar, ou ele guardou o dinheiro antes, difícil, ou ele tem alguém que vai fazer isso por ele, ou não tem outra opção. É que eu acho bem pouco provável mesmo, pelo fato de que quando a gente diz de uma casta 4, alguém que já é financeiramente estável, que conhece muito, isso demanda de uma curva de aprendizado que o dinheiro, que a parte financeira não te dá. É porque hoje, assim, Thiago, a gente vê que... E aí é uma pergunta sincera, não é capciosa não, tá? Pelo menos o que eu penso, assim. O médico que está na casta 3, ele começa a ter uma visualização mais crítica de um movimento que me parece que está sendo cada vez mais amplo e fácil acesso de atalhos, Sim. ou possíveis atalhos, que abre margem até para um charlatanismo. Sim. É um médico que ainda não tem nenhuma experiência, porque, sei lá, ele acabou de formar ou ele passou por um processo, mas ele já se posiciona como se fosse o da casta 4, sabe? Sem passar pelo devido... Isso vai acontecer e já está acontecendo. Mantém. É isso. Eu acho que não... Mantém por 3 anos, pra ver se você mantém. Não mantém. Não consegue manter. Por isso que, assim, dentro de uma estratégia de carreira, se você não vem percorrendo com aprendizado, com assessoria, você pode até virar lá, me chamam de blogueirinha, pode até virar lá uma blogueirinha, você pode até ter, né, trazer clientes, mas ele despenca também em 2 segundos. Do mesmo jeito que sobe e desce, porque não tem a base que dá essa real sustentação. Ele pode, Diga lá, a gente está falando isso de assistência, tá? Sim. Ele pode se tornar, sei lá, palestrante, pode se tornar empresário. Mas em termos de assistência do consultório,
E aí, né, vem o CFM fazendo várias resoluções que estão impactando em inúmeras coisas, né? Já veio a resolução lá dos professores das faculdades, que já mudou, já tem as coordenações e tudo mais, já veio mudando isso aí, né? O próprio MEC tinha proibido, aí ficou por 5 anos proibida, né? A abertura de novas escolas, só abriram as que foram judicializadas. Então vem uma regulação também para que essa pessoa não consiga fazer isso. Está acontecendo, está aparecendo direto. O CRM colocando o nome de médico lá por infração ética, coisa que não aparecia. Verdade. O formato que está aparecendo. É verdade. Tudo bem que quem está aparecendo são só os que extrapolaram, mas foi de muito, né? Mas a gente que está numa determinada bolha, a gente acha que a população não sabe. A população aprende. Então, essa pessoa, ela não se mantém por muito tempo. Ela não porque não é possível se manter por tanto tempo. E assim, você manter uma mentira, né? Antigamente, você não tinha a visibilidade toda da gente estar falando para 400 mil pessoas, para 500 mil pessoas, né? Hoje não. Hoje você caiu num nicho fazendo algo super antiético. Cara, acabou. Ou você demonstra ali que você tem uma constância, ou acabou. Então, E você é, né, Rubia? mais difícil é manter. Cobrado pela coerência sempre. Então, eu acho que são duas coisas que você necessariamente precisa ter para você seguir. Uma é coerência e a outra é o resultado. Mas sabe onde é que a gente entra? Que eu acabo não gostando muito de falar, mas missão, visão, valores. Quais são os seus valores? Se você sair muito daquilo que você colocou como valor, você não vai conseguir sustentar. E se os seus valores não forem condizentes com o que o público de saúde, né, o que a sociedade espera, você não consegue se sustentar. Então, assim, qual é a sua missão, qual é o seu objetivo, quais são os resultados que você quer e quais são, do que você não abre mão. Né? E, tipo, eu tava falando assim, olha, pra mim, a questão de ser justo dentro do que eu acredito que ser justo e ser justo o máximo possível. E ser ético dentro, aí não é do que eu acho, né? Que o código de ética médica, enfim, tá definido. Para mim são pilares, né? Que eu tento ali manter o tempo inteiro, né? Então, quando a pessoa se afasta disso, não se sustenta. Porque isso puxa um gancho do que você falou lá no início, que eu achei muito legal, que principalmente do que está na casta 1, que ele começa com compromisso um pouco da satisfação do usuário ali da rede, né? E que, na verdade, você fala que a humanização ela tem que ter como resultado e não pelo sentimento ali só, né? Ai, olha, isso me dói tanto, porque eu venho de um processo, de um sistema de gestão de qualidade, né? Que aonde eu coloco a humanização? Eu coloco a humanização dentro do processo. Então, se eu quero ser humanizada dentro de uma determinada linha de cuidado, eu vou escrever lá que o paciente poderá ficar acompanhado durante X horas, não sei o que lá, na cadeira tal, assim, assado. Eu não dou a opção para os médicos ou para qualquer profissional escolher qual é o nível de empatia ou de humanização. Até porque a empatia... Eu vou ter empatia por você dentro da minha vivência, do meu escopo. Eu não vou ter empatia por todo mundo. Se você faz algo ali que me feriu demais há um tempo atrás, eu não vou ter empatia, não me peça empatia. Você quer ver uma coisa? Qual é o processo hoje, e não vou entrar no mérito se ele está certo ou se ele está errado, mas qual é o processo hoje mais humanizado que tem dentro da saúde? É o processo do parto. A pessoa tem direito a estar com o marido, a pessoa tem direito a uma doula, a pessoa tem direito a escolher a via de parto, a pessoa tem direito a... Enfim. E está tudo descrito. Não só na lei, mas está descrito dentro dos processos. Eu preciso de humanização e de empatia? Não. Está descrito. E eu chego para a pessoa e falo assim, qual é a insatisfação? Porque a parede não é rosa. Não, mas olha só, a humanização não é a parede ser rosa. Humanização é você poder estar com o seu marido, né? É você ter a opção de ter sua doula, você ter... Isso aqui é humanização, entendeu? A parede rosa não é. Não é um processo de humanização. E aí, quando você deixa muito pessoal, empatia e humanização, não se tem. Porque na saúde é processual. Do mesmo jeito que na aviação. Sim. E você tem que ter empatia e me deixar
voar sem cinto. Não é empatia. É processo de segurança. E a complexidade da saúde... Falando pra caramba. Não, mas é pra isso mesmo. Tá adorando. A complexidade da saúde não tem nada igual. Se a gente for descendo em cada coisa que tem que dar certo e tem que juntar para no final não dar a coisa errada, às vezes a gente fica assim, vai dar errado, hein? Vai dar errado, hein? Vai dar errado. Quando você vê o buraco que você vai olhar, tipo assim, é óbvio que ia dar. A complexidade ela é muito grande. É maior do que da aviação, é maior do que uma usina nuclear. A complexidade é muito grande. Como que eu vou jogar empatia e humanização pessoal num sistema de alta complexidade e variabilidade? Perfeito. Porque além da complexidade que existe na aviação, que existe nas outras indústrias, na saúde eu tenho a variabilidade de cada indivíduo. Então como que eu jogo isso para empatia? Né? Então a empatia ela tem que ser do processo. Eu olho para aquele processo desenhado e vejo a experiência do paciente, a experiência do cliente, a experiência que aquele paciente vai ter ali dentro. Às vezes o cara fala assim, o paciente ele vai pedir um copo de água, mas para pedir um copo de água ele tem que ir não sei quem, pedir permissão para não sei quem, que vai pedir... Não tem experiência do cliente isso. Como é que eu gero humanização e empatia? Eu falo assim, olha, para pegar o copo de água vai aqui. Acabou, e todo mundo sabe onde é que é. Isso é empatia, isso é humanização. Não é o que as pessoas estão chamando na saúde. Pô, genial isso aí. E não é intuitivo pensar nisso, né? Eu nunca tinha parado pra pensar. Achei genial isso aí. Exatamente. A gente acaba aprendendo na faculdade, você tem que ser humano, conversar legal, ouvir o paciente. E até dentro desses aspectos é um treinamento, né, que você faz. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre cuidado paliativo, por exemplo, eu fui aprender que, conversar com o paciente exige uma técnica de discurso, exige você estar com uma equipe preparada, né? E dentro do que você falou do processo desenhado, é um processo desenhado que, assim, tem equipe para isso. Tem que ter uma equipe dimensionada. Se for subdimensionada, acabou. O processo pode estar escrito, que não vai rolar. Me perguntaram, o que você acha da ONA? Cara, a ONA é um manual. Depende de quem segue. Ponto. Né? Então, é basicamente isso. Se você escolher um manual, que não necessariamente pode ser George, pode ser ONA, pode ser NIHO, pode ser o que você quiser, e você tiver pessoas ali, tanto, principalmente da direção, que vão seguir o manual, qualquer norma vai ser sensacional. Né? Tô seguindo o manual já validado, que é... qualquer um vai ser... não, eu vou deixar pro Dr. Felipe, que tá no plantão, resolver todos os BOs aí e gerar. Cara, empatia e humanização é uma cultura. É uma cultura de uma instituição desenhada no processo. Então, por isso que eu te falei que as castas a lente do mercado de saúde no óculos ali, no óculos do médico. Mas se a gente for conversar sobre o sistema de saúde, né, olhando por fora dele, é um mundo que isso aqui tem. É um mundo de oportunidades que se tem com esse ecossistema. Boa. Você tem alguma aí, Thiago, que você queira fazer? Felipe? Bom, você que é o nosso Não, eu acho que convidado master aqui. Senão eu vou aqui. Gente, eu vou contar. Eu conheci Felipe na rede social, né? E aí a gente conversando, aí ele brigava comigo, aí eu não é isso, você não entendeu isso. Aí às vezes eu tinha que gravar, falei assim, olha, eu tô falando disso. Aí ele, não, mas não pode ser assim. A gente começou, né? Debatendo. Aí, foi. E assim, o meu jeito de falar, e às vezes falar em 1 minuto e pouco, né? 1 minuto e pouco, nunca às vezes fala em 4. Mas assim, é muito isso, para trazer a pessoa, eu levo a pessoa pro caos, para poder tentar mudar um pouquinho a mentalidade dela, né? Para ela poder entender que tá errada a empatia e humanização. Mas você falar hoje que o empatia e humanização tá errada, eu já sei que eu me programo, gente. Sim. Eu já entro, tá preparado. sábado. Eu só queria dizer uma coisa, eu acho que eu já falei pra você, eu falei pro Sami também. Uma vez que comecei a te seguir, entender o que você estava falando, eu falo isso pra todo mundo. Cara, você melhora a tua atuação e você também tira uma responsabilidade das suas costas, porque você vira e fala assim, isso não é meu problema. Isso aqui não é minha responsabilidade, isso aqui é responsabilidade do gestor. Isso aqui é responsabilidade do coordenador. Eu sou médico, assistente, eu tenho essas obrigações. Por mais que não estejam contratualizadas, eu sei que pelo CRM são essas minhas obrigações. Você está me pedindo isso para mim, eu entendo que eu posso ajudar. Mas se eu ajudar nesse ponto, que eu não sou bom para fazer, eu incorro em imperícia. Então eu prefiro não ajudar. E é muito esse interessante isso, porque ainda que a gente fale, vem cá assumir sua responsabilidade,
a gente está trazendo segurança para o paciente, segurança para assistência. A gente não está lavando as mãos, né? A gente está colocando a segurança na mão de quem tem condição de fazer. Porque quem está lá na ponta, muitas vezes, não vai ter condição de fazer aquilo. E não só técnica, né? Às vezes até a condição. A gente levou nas costas esse tempo inteiro, a gente carregou o sistema nas costas esse tempo inteiro. Mas, às vezes, quem está lá na ponta vai tentar fazer do jeito que não vai conseguir, porque é óbvio que ele não vai ter o resultado, é muito claro que ele não vai ter resultado, e ainda vai assumir legalmente, eticamente. Se der tudo errado. Exatamente. Isso foi aquela velha do pronto-socorro e a velha gestão de fila, né? Que começa a pressionar o médico. Você tem que atender mais rápido, tem que atender mais rápido, tem que atender mais rápido, porque tem que fechar, tem que zerar a caixinha. Não tem que zerar a caixinha. Eu vou atender dentro do momento, dentro do tempo que eu consigo atender, para garantir o melhor atendimento para todo mundo aqui. Então, assim, isso virou meu mantra. E isso aí pode ser no SUS não, porque eu fico na emergência, mas no hospital particular, que é uma emergência de consultório, eu viro, começo a reclamar disso que eu estou demorando, eu falo assim, é meu tempo de avaliação. Mas o paciente está reclamando. Eu entendo, mas aí eu vou dar uma se for uma coisa de emergência, por favor, retrie o paciente que eu atendo ele imediatamente. Vou dar uma dica sensacional para isso. As pessoas não sabem utilizar o NPS, né? Deixa o NPS para o paciente, cliente reclamar, ouvidoria e tudo mais. Quem não entendeu como que se utiliza essa pesquisa de satisfação, porque como que você se mantém, não vou falar no sistema público, mas como você se mantém no sistema privado, fazendo dentro do seu horário, o formato que você quer. Na hora que o paciente sair, você fala assim, dê uma nota boa para mim, tá? Sim, não, Porque o que o cara do Uber faz? Ele vira e fala assim, se você gostou, me dá 5 estrelas. Intencionalidade. Quando Exatamente. você vira os 5 estrelas porque você fidelizou aquele cliente para o plano de saúde, você já não é mais descartável. Sim. Mas aí que tá, Rubem, isso aqui eu acho que a gente já disse em alguns podcasts já, de que o modelo de remuneração médica é o que vai determinar, na verdade, o estilo que você vai ter de atendimento médico na ponta para o teu hospital, a tua clínica. Porque hoje a gente tem 2 modelos que permeiam aí 95%, 98%, que na verdade é ou o fee for service, né? Quanto mais você atende, mais você ganha, ou então é um modelo fixo por hora de remuneração, onde se você atender 1, 5 ou 10 no mesmo tempo, você recebe igual. Então, nesses 2 modelos você vai ter viés. Sim. Certo? São vieses que existem nesses 2 modelos. Se você atrela um modelo de performance, mas não a performance atrelada a número de atendimentos, e sim ao valor que você gera para o teu paciente na ponta, ou seja, é a linha de cuidado, é o NPS, é a parte de custo. O quanto Exatamente, o quanto você economiza recurso no pronto-socorro, porque o que a gente mais vê no pronto-socorro é o médico pedindo aquela bateria de exame, porque tira pra tudo que é lado. Isso, na verdade, é o para agradar o paciente, no fim não agrada, porque o paciente às vezes fica esperando mais 6, 7 horas no pronto-socorro, evade, aí dá uma nota ruim pro... Mas na maioria das vezes, o paciente, ele não tem culpa, porque ele não sabe disso. Ele até pede o exame. Exatamente. Mas ele pede, mas ele não sabe. Então, se esse saving entre você melhorar a conduta, melhorar o atendimento, gerar valor, diminuir custo e, eventualmente, aumentar a receita sobre materiais que são iguais, antibióticos que são iguais, mas que você vai dar a melhor opção, esse saving deveria vir para a remuneração do médico. Essa é a nossa visão médica atrasada. Por que ela está atrasada? A gente deveria ter discutido isso há 10 anos atrás, antes da galera mercantilizar, abrir esse monte de escola. A gente não tomou conta aí, então a gente ainda está tentando, falar assim, cara, vamos falar de qualidade, vamos falar de entrega, vamos falar... Só que, quando a gente deveria ter feito isso, e que a gente estava só estudando, não estava discutindo sobre gestão e tudo mais, alguém fez. Alguém fez e não foi para o lado de resultado. E aí a gente volta na pergunta. Essa instituição que você está,
qual é a missão, a visão e os valores. É isso. Porque se a gente pega missão, visão e valores de algumas instituições renomadas hoje, você vai ver que é diferente de missão, visão e valores de outras instituições. E essas mesmas instituições, quando elas estão dentro de um recurso próprio delas é uma coisa, quando elas estão fora de um recurso próprio é outra. Vou te dar um exemplo simples. Existem hospitais terceirizados que atendem vários planos de saúde. Se ele for verticalizado de um plano, aquele paciente é de um... É isso. Então, mesmo existindo uma missão e uma visão e um valor estabelecido, entre aspas... Isso é pro vertical ou não, né? Entre aspas, não se coloca a qualidade. Nós estamos querendo agora tentar trazer algo que a gente devia ter discutido lá atrás. Sim. Eu acho que vai ser discutido, porém, a gente precisa de dados. Então, a gente precisa... Qual que é o turnover, né? E dados que sejam... que a gente possa confiar, que sejam confiáveis. Então, a gente vai precisar enxergar medicina baseada em valor, a gente vai precisar enxergar desfechos, a gente vai precisar enxergar resultados para poder, às vezes, definir, né, as bases de determinadas instituições que não tem nenhuma. Mas a minha tese nisso, Rubem, é que sim, eu concordo, só que a gente precisa sair da inércia. Porque eu vejo, eu escuto um amigo meu, que é o César Abicalaf, da 2IM, discutir valor em saúde desde 2007, Isso, 2008. isso. E quase 20 anos depois a gente ainda discute isso e nada é feito. Então a minha tese aqui com essa teoria é: se eu não mexer na remuneração do honorário médico, ele não vai... Não que ele deva sempre estar atrelado à mudança, à parte de remuneração, mas é o caminho mais fácil para você começar. Sim, a grande questão é, se não se obriga, porque assim, se a gente for falar de saúde e da vida como o maior bem que o ser humano tem, né, isso constitucionalmente descrito, obrigatoriamente todos que estão no mercado de saúde e todos que entregam saúde a uma população, seja em âmbito público ou privado, tem que apresentar o desfecho. Tem que. O pilar da saúde é o maior bem, a vida. O que você está fazendo para restabelecer, né, a saúde, o bem para a sociedade. Então, como que eu faço isso? Eu tenho dados. Se eu não tenho dados, eu não implanto nunca a saúde baseada em valor. Eu não consigo implantar a saúde baseada em valor sem medir pela remuneração. Né? Eu posso até discutir as formas de remuneração médica. Mas a remuneração vem dos dados. Sim, exato. Vem dos dados apresentados. Se eu mensuro, se eu tenho o scoring disso, eu consigo elencar, né? E aí a gente volta na discussão. Tá, e o turnover? Tá, Sim. e os protocolos simpáticos de humanização? Sim. Tá, é isso. E se a gente não sentar, porque a gente precisa continuar apagando incêndio, precisa continuar fazendo as provas, precisa, mas a gente precisa discutir a construção, que é isso que você está falando. É isso. Vamos discutir a remuneração, vamos discutir a construção do processo, vamos discutir como que todo mundo vai padronizar resultados, porque não estão padronizados. Então, cada um fala do seu resultado e tira o seu resultado do jeito que quer. Né? Vamos, então, dar transparências a esses resultados, porque em outros locais do mundo já tem lá os resultados. Eu vou te falar resultado básico, né? Vamos colocar aí incidência de óbito, né? Que é mais difícil de esconder, né? Não é uma coisa que você consiga esconder tão fácil. Ou de não medir. Porque tá ali, né? Tá ali. Você consegue, não é o melhor, mas turnover e óbito dá um direcionamento sensacional. E aí você pode pensar num pagamento diferenciado para o médico e para todo mundo que está ali envolvido, baseado em 2 indicadores óbvios, que nem é nada tão estruturado. Porque quando a gente vai falar da saúde baseada em valor, a gente está enxergando ali... para aquela senhorinha que iria utilizar uma prótese total de não sei o que, se ela quiser só pentear o cabelo, ao invés de buscar e fazer uma corrida, não sei o que, ela pode utilizar uma prótese mais... Né? E como é que vai ser essa remuneração? Então, a gente está falando de uma coisa grande, linda,
né? Mas que a gente pode começar a conversar, Pelo simples. Sim. mas aí é enquanto sociedade. E aí com participação efetiva dos médicos. E os médicos se entendendo como enquanto cidadão. Enquanto a gente não perceber que nós somos cidadãos, não vai. A gente não consegue. Rúbia, antes da gente fechar, queria falar de futuro. O que você enxerga que o Brasil vai precisar? Qual é o médico que o Brasil vai precisar daqui a 10 anos que ainda não está formado hoje? Tá. O médico que o Brasil vai precisar. Cara, eu acho que ele precisaria da casta 4, atendendo no nível 1 e 2. Ele precisa de ter Legal, ter os soft legal. skills. Ele precisa entender quais são as assessorias, né? Ele precisa entender os seus posicionamentos. Ele precisa entender como que tudo funciona para ele poder voltar e falar assim, esse é o sistema único de saúde que eu quero. Perfeito. E a gente vai estar falando... Eu vou fugir da sua resposta porque ela é complexa. Eu poderia até falar de forma, uma resposta simples, né? Que é o cara que tem hard skills e soft skills e quais as soft skills e quais as habilidades que ele precisa. Só que eu acho que a gente precisa de um pouco mais para a gente conseguir mudar o sistema falido. E não é falido em termos de dinheiro, porque esse sistema ele já nasceu falido. Não estou falando de a gente correu atrás do dinheiro depois que a gente desenhou o processo. Sim. E que tá tudo bem também. Vamos reajustando aí. A grande questão é que eu acho que o 3 voltando para o 1, ele não consegue fazer. O 2 voltando para o 1 ele não consegue, o 1 voltando não consegue. Então a gente precisa do 4, que é aquele cara que cresceu dentro de um ecossistema, voltando lá e mostrando como Na base. Dando exemplo. Essa é a autonomia de verdade. É autonomia. Perfeito. Porque o tempo inteiro que a gente está falando, de profissão, a gente está falando aí de remuneração, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de tudo isso. Mas como que você consegue isso? A palavra é autonomia. Perfeito. A palavra básica para a saúde, autonomia custo efetiva, autonomia de valor, autonomia voltado para a saúde. Não é autonomia de eu faço o que eu quero. Não existe essa autonomia de eu tenho autonomia para escolher e fazer o que. Não, você não tem. Você tem autonomia, você deveria ter autonomia. Por a gente achar que a gente tinha autonomia para fazer o que a gente queria, e o Fee for Service fez isso, né? Os formatos de remuneração trouxeram isso, é que a gente chegou. Não é aqui, né? Muitas coisas. Não, mas é que levou, né? Mas É isso. É o que Perfeito. Pô, maravilha. Excelente, hein, Thiago? Muito bom, muito bom. Dava para ficar mais um tempo aqui, mas a equipe já sinalizou. Daqui a pouco a doutora Rúbia está lá no palco, falando aí com quase 2.000 pessoas, né? Então, e quem não veio, perdeu. Devia ter vindo. verdade. Devia estar aqui com a gente. Quanto que é o próximo, Thiago? Próximo Doc Soul. 2026, Ó, São Paulo, aí. E já vou jogar- Já deixa gravado aí. A gente recebeu na caixinha lá do Roundcast. Perguntaram se vai ter Doc Soul lá no Rio de Janeiro, hein? Já Olha- fica o desafio aqui ao vivo. Vamos ver Tá vendo? qual dos dois vence. Nossa, São Paulo ou São Rio? Paulo é São uma Paulo ou rivalidade, hein? Então, vamos lá, isso aí, vamos lá. já fica de dever de casa aí pra gente construir, né? Sensacional. Não tem... A saída é essa. É um ecossistema que dê sustentação para o médico conseguir mudar de castas, né? E se sustentar Perfeito. naquela casta. E que a gente consiga, junto desses apagar incêndio, voltar e fazer o sistema único de saúde. E eu vou para uma outra frase ainda que para mim é uma evolução dessa, Rubens. Sabe que o ecossistema, ele nos dá isso daqui, ó, ele nos dá a comunidade. Aham. O que a gente precisa agora é o movimento dessa comunidade. Legal. É Perfeito. isso. É isso. É exatamente isso. É isso que vai fazer mudar. A gente tem que resgatar o que a gente não fez nos últimos 15 verdade. anos. E isso aqui vai proporcionar. Show de bola. Rúbia. Temos a última agora. Dos dois, né? A última Isso. pergunta. que A gente sempre tem, faz. pessoal, você que está acompanhando a gente, ainda não segue no Instagram, a gente tem lá no Instagram do Round.cast a nossa biblioteca do Round.
que é uma curadoria, na verdade, é muito mais que uma biblioteca, uma curadoria de conteúdo que vai te inspirar, vai te agregar e vai fazer você crescer, né? Então a gente sempre pede aos nossos convidados ilustres que deixem alguma recomendação, ou de livro, ou de filme, documentário, série, alguma coisa que quem está nos escutando em casa possa consumir e evoluir também. Começa Pode você. não, é. Começa você. Começa você que eu vou pensar. Ó, e não foi combinado, agora foi pego de surpresa. Cara, Vai lá, Filipão. olha, eu acho que primeiro de tudo é sempre importante ter como cabeceira de livro, que eu gosto muito, na verdade, a própria lei do SUS para você entender como é que funciona e saber criticar o que está acontecendo, né? Agora, um livro que eu gosto demais, que eu gosto muito de ler, que me ajudou muito durante a pandemia, é o livro Nascimento da Clínica do Foucault. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem começou tudo a ver. mas tem tudo a ver ao mesmo tempo, porque ele começa a entender, é um cara que é um sociólogo, e ele vai ler, ele vai entender como é que se forma o discurso médico lá no século XVII, XVIII. Né? E assim, na pandemia foi meu livro de cabeceira, eu acho que vale a pena para quem Legal, quiser extrapolar Esse eu não um li pouco. ainda. Você já leu esse? Não. Muito bom, cara. Boa. É. Você viu que hoje aqui tá Tá. pesado. O Drauzio veio Sofisticado. com um de filosofia, com um de teologia, com um de... Aí piorou pra mim, tá vendo? Agora, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, eu acho que o pessoal ficou pensando. Você tem a lei do SUS na cabeceira, Felipe? Tu falou aí, Cara, livro de cabeceira no celular eu tenho. Olha, na faculdade eu era militante do SUS. É a bíblia dele. Tá certo. E aí, assim, eu sabia de cor que era fauteado. Agora eu não lembro mais, né? Boa. Porque é complicado, mas tem a colinha aqui. Cara, tem que ler, tem que entender, certo, tem que tá saber certo. qual que é a lei orgânica. Não é pra questão... O pessoal acha que porque é por questão de resistência. Não é questão de resistência. Tem que entender como é que foi formado. Não só a lei, é entender o processo de como aconteceu isso. Quais foram as forças que atuaram, qual foi o momento do nosso país e quais são as críticas pós isso aí. Né? Eu Excelente. dediquei também uma tese de doutorado, né? Você me falou. Que eu esqueci agora o nome, que eu acho que é justamente é da Lígia Bahia, que é uma médica Já tinha previsto. doutorada, que ela previu exatamente o que a gente está discutindo Ia agora acontecer, em 1994. Maneiro. Então ela começa a ver como é que vai se formar e como é que o SUS se formou e quais são as bases dele que vão gerar certos tipos de anomalias que ela vê, né? Que dentro do viés dela ela discorda e como é que ela vai ver isso vai se desdobrar. E é mais ou menos o que a gente está discutindo isso aqui hoje, né? Boa. Bem Eu legal. vou falar um livro que não tem nada a ver com nada, então vou fugir completamente de filosofia, sociologia, vou colocar no nível bem prático mesmo. Mas antes disso, eu acho que essa questão de conhecer, né, de dominar o Sistema Único de Saúde, ele é muito interessante. Às vezes, durante a mentoria, a pessoa quer sair do Sistema Único de Saúde, quer ir para o consultório. Eu falo assim, tá, e como é que é o processo do que você faz lá no ambulatório? Eu falo, nossa, lá no ambulatório eu tenho isso, eu tenho assessoria disso, eu tenho não sei o que, não sei o que. Ela fala assim, cria esse processo no seu consultório. Está desenhado. Não existe um processo, um desenho de processo mais perfeito do que a gente tem no Sistema Único de Saúde para você levar para o seu consultório particular. Então não precisa ficar criando protocolo nenhum, não. Não, ali está super Legal. desenhado. Então pega o que você aprendeu, o que está descrito e tudo mais, e transforma num ambiente particular para você ver o que dá. Fica sensacional. Modelo de home care, né? Aí, todos. Paliatividade, home care, de atendimento de CAPS. Tá tudo lá. É um manual. Perfeito. O manual tá lá. Depende de quem, aquela história, né? Sim. O manual depende de quem lê. E o livro, doutora? Livro. Comunicação assertiva. Boa. Eu acho que seria esse. Importantíssimo. Eu acho que o não da primeira casta, apesar de ter o mesmo objetivo, para o mesmo desfecho, ele é diferente do não da segunda casta, ele é diferente do da terceira. E o da quarta, a gente não precisa falar muito. Então, eu acho que nunca a gente precisou entender tanto sobre comunicação. E eu não vou falar de comunicação não violenta, eu não vou falar de comunicação amorosa, humana, empática. Não é disso que eu estou falando. É você conseguir comunicar ao outro o que efetivamente você precisa fazer e, sem o outro,
desdobrar de forma negativa para você. Então, às vezes eu até falo, né, nas palestras, eu tinha até pensado em falar nessa palestra, porque alguém pode chegar para mim e chega, doutora, você pode prescrever? Não, amor, eu não posso. E a pessoa não continua. E o não, ele pode Não ser... abre nem margem para... E o não, às vezes a pessoa acha que o não pode ser Não pode ser dito. feliz, não pode ser carinhoso, não, porque as pessoas, parece que o não, ele já vem com o não. E não precisa. Perfeito. O não, ele pode ser sensacional, ele pode ser lindo, até às vezes melhor do que um sim, daquele sim que sai um sim, entendeu? Então, se eu fosse hoje falar para as pessoas, comecem para você ter algum nível de estabilidade, se a gente puder falar de estabilidade em casta 1, 2 e 3, comecem entendendo comunicação assertiva. Eu acho que isso muda a vida das pessoas. Excelente. Show! Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? @doutora.Ruby Martins. Boa. Felipe? @PHC Uchoa, com UCHOA. Boa. E aqui nós temos o Roundcast, @round.cast e o @_educadoc também, que a gente falou lá no início, vale a pena conferir, que tem muita coisa legal lá para vocês. Não é isso, Thiago? É isso. Podemos Rúbia, encerrar, então? Muito obrigado, foi genial. Como a gente disse antes, né, daria para Ficar ficar horas, horas aqui, né, Samir? Muito obrigado a você, né, que nos acompanhou aqui. Segue lá, curte lá. E compartilha e aperta tudo de botão que tem lá, menos o discutir, esse você não aperta não, que ajuda a gente também. Valeu, Tá gente. bom? Obrigadão. Uma honra aí, obrigado, doutora. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal, até o Até próximo. Um mais. abraço. Tchau, tchau. Show, excelente, hein? Cara, Maravilhoso. sensacional. Eu já foi o energético, já foi tudo. A gente nunca consegue acabar antes, tá vendo? O papo flui. Não, mas esse deu só 10 Assim que minutos.